Começando a nossa gravação da nossa aula de hoje. Ela vai ser um pouquinho mais curta, de filosofia. Começamos o Intensivão Enem, certo? E nesse Intensivão Enem, o que a gente está fazendo? A mesma coisa que a gente fez lá em História. A gente vai rever, a gente pega um conteúdo todo, pega os principais pontos desse conteúdo, resolve exercícios e beleza, a gente vê o que pode cair ou não pode cair. E a aula de hoje nós vamos falar sobre filosofia, entendendo que é 15-15. Primeiro a gente vê filosofia, depois sociologia, primeiro filosofia, depois sociologia, e vamos aí até chegar os mais importantes conteúdos, tanto da filosofia e da sociologia. Tranquilo? Show? Belezinha? Beleza. Show de bola, então. Então eu quero ouvir todos vocês comigo, bem animado, bem bonito e bem alto astral. Primeiramente, oficialmente, boa Tarde. boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E uma coisa que vocês vão encontrar na prova de filosofia é a parte que a gente vai ver os chamados pré-socráticos. Marconi, o que seriam os pré-socráticos? Primeira coisa é que é um nome muito ruim para chamar esses caras, mas é o nome que a filosofia chama. A filosofia, ela é dividida por temas. Só que o Enem, mais importante do que o tema da filosofia, o Enem ele gosta de trabalhar a época dos filósofos. Então existe muito mais uma divisão cronológica, sabe? Idade antiga, filosofia antiga, idade média, filosofia medieval, idade moderna, filosofia moderna, idade contemporânea, filosofia contemporânea, por aí sucessivamente. Existe muito mais forte dentro da filosofia no Enem a linha do tempo do que exatamente o eixo pelo qual aquela filosofia se encontra. Exatamente por isso, prevendo exatamente isso, que a gente precisa ver. Pré-socráticos sempre caem. É o que mais cai? Não, não é o que mais cai, mas sempre cai. O que seriam os pré-socráticos? São os primeiros filósofos. É ali aquele momento do surgimento da filosofia, por que surgiu a filosofia, o que é a filosofia e o que esses caras pensavam, o que eles tinham de comum. O nome é muito ruim, porque em vez de serem chamados de primeiros filósofos, que dá um nome muito legal para eles, a gente os chama de pré-socrático, ou seja, dizendo como que a gente usa a grupa, dizendo o seguinte, olha, cara, vocês são os caras que vêm antes de Sócrates. Beleza? Show? Sim ou não? Beleza. Vamos lá. Para começar essa brincadeira, a primeira coisa que a gente precisa entender é: a humanidade é curiosa. E como tal, a humanidade precisou, desde a sua origem, explicar coisas. O homem das cavernas precisava explicar por que chovia. O homem que dominou a agricultura tinha que explicar por que uma sementinha fazia as coisas surgirem. Para explicar as dúvidas humanas, a gente começou a desenvolver inicialmente um negócio chamado religião. A primeira ferramenta, o primeiro motor que gerou explicações foi justamente a religião. Quando a gente vê, por exemplo, por que existem 4 estações? Se você perguntar para um cientista, ele vai dizer que é a posição da Terra em relação ao Sol. Se você perguntar se é um grego, ele ia te falar: ah, cara, é porque Deméter, que é a deusa da agricultura, ela tinha uma filha. A filha dela se chamava Perséfone. Perséfone se apaixonou por Hades, o deus do submundo. Nos 6 meses que Perséfone ficava lá no submundo com Hades, a deusa Deméter ficava triste, então ela não ajudava as pessoas na agricultura. É a época do outono e do inverno. Mas quando a filha dela voltava, a mãe ficava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que enchia tudo de flores para a filha que estava chegando. Depois vinha a fase do calor para a filha poder se banhar no mar Egeu. Então essa era a explicação dos gregos. E isso era comum na Grécia, isso foi comum no Egito, isso foi comum, por quê? É o que nós chamamos de cosmogonia. Foca nessas palavras. Cosmo é origem, é o universo, é o mundo, beleza? Gonia é a explicação mitológica da origem do universo. Então, quais foram as primeiras explicações que a gente encontrou para explicar a origem do mundo?
Explicações mitológicas. Show de bola, ou seja, a base era a religião, a crença. A crença, por exemplo, que existia um titã chamado Cronos que controlava o tempo. É por isso que a gente diz que existe o cronômetro, cronógrafo, cronologia vem de Cronos, o titã que tomava conta do tempo. Cronos previu que um dia um filho ia matá-lo. Para não ter esse problema, Cronos comia todos os filhos. E aí a explicação de por que todos morrem, porque o tempo come todos os filhos, eu e vocês somos filhos do tempo. E por aí vai. Nossa, cara. Incrível, né? Incrível, né? E por aí vai, assim, a mitologia, cara, e por aí vai, a quantidade de explicações dentro da mitologia, porquê de uma coisa ou porquê de outra. Vocês já devem ter escutado que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, não já? Já escutaram? Já, essa eu conheço. Tá vendo? Marte é o deus, Marte é o deus da guerra romano, Vênus é a deusa da beleza. Na mitologia grega, você tem o Ares, deus da guerra, e Afrodite, deusa da beleza. Quando você chega em Roma, o deus da guerra é Marte e a deusa da beleza, Vênus. Então, quando você diz os homens são de Marte, é para dizer que os homens são guerreiros. E as mulheres são de Vênus, que as mulheres são belas como Afrodite. É em cima disso que surgiram esses símbolos aqui, o símbolo do masculino e o feminino. O símbolo do feminino nada mais é do que o espelho que Vênus segura para ver sua beleza. Por isso que ele é o símbolo feminino, porque é o símbolo de Vênus. E do lado direito é um escudo e uma lança, os símbolos do guerreiro, os símbolos de Marte. Daí a explicação desse símbolo, seu feminino e o masculino. Beleza? Nossa, como eu gostaria de ter visto a sua live sobre a mitologia. Eu tive uma live sobre mitologia, tá vendo? Não ficou tão legal quanto deveria ter ficado. A próxima eu vou fazer mais legal. Você vai gostar da próxima. E você vai Eu vou poder assistir esperar. agora, que agora você tem Instagram. Culpa tua, tá bom? Você vai gostar, o negócio é bom, tá vendo? O negócio é bom. Só não pode ficar viciado e largar o estudo, entendeu? Imagina, igual o viciado, não, só mais um minutinho. Só preciso olhar aqui um pouquinho. Instagram, e cheirar o Instagram, tá vendo? Não pode fazer isso. Mas assim, mas se você conseguir seguir as pessoas, tem muita gente legal, tem muita coisa bacana, muito professor compartilhando conteúdo, isso é legal, E enfim. eu que tem o Instagram e o Twitter. Aí como é que faz? Não entendi o quê? Você tem Eu Instagram e o e o Twitter, Twitter. né? E aí como é que faz? Aí é dois vícios, né? Igual, imagina, cocaína e álcool, aí é pesado, né? É mais difícil. O negócio não pode deixar as redes sociais nos dominarem, né, meus amores? E aí, ou seja, a brincadeira é. Então, ou seja, quando você olha a explicação, a cosmogonia é isso, a explicação mitológica. Tá, e não tem nada, não tem nenhum problema em ter uma explicação mitológica. Mas o que acontece? Quando que surge a filosofia? A filosofia surge quando um grupo de gregos resolvem explicar o mundo a partir de uma forma lógica. Marconi, foi aí que surgiu a ciência? Não, foi aí que surgiu a filosofia. A ciência nada mais é do que um desdobramento da filosofia. Só um minuto, peraí. Calma aí, só um minuto. Só um minuto, peraí. Rapidinho, pessoal, só. Calma aí, só um minuto. Deixa eu só fazer eu preciso fazer um negócio aqui, peraí rapidinho. É que aquela reunião que eu falei com vocês, então deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ah, peraí. Só um minuto.
Espera aí só um minuto. Foi, já mandei mensagem aqui. Então, a filosofia tem isso. Ela quando ela usa. Marconi, então é a ciência? Não. A ciência é filha da filosofia. Como assim? A filosofia ela surge para explicar de forma lógica a origem do universo. A ciência é isso, só que de forma mais formulada. Marconi, eu não entendi. Só para vocês terem noção, o primeiro filósofo, os filósofos chegavam. Vamos compreender a diferença entre a ciência e a filosofia. Vamos lá. O primeiro filósofo que a gente destaca desse período, ele disse que a água era a origem de todas as coisas. Todas as coisas originavam da água. Ele fez uma pesquisa, ele utilizou um método, ele tinha como comprovar isso? Não. Não. Mas era mitológico a ideia dele ou era lógico? Lógico. Lógico. Imagine que tem mitologia, lógica e ciência. Existe uma diferença. Por exemplo, se eu começar a argumentar que Deus não é bom, é um pensamento racional? Sim. Mas tem como provar se Deus é bom ou não? Não. Logo, pode ser científico? Não. Então, é possível ser racional sem ser científico. Então, o que eu quero dizer? A filosofia ela surge como a mãe de todas as ciências, tá? Então, aqui é o primeiro momento, é como se fosse quase científico. Não é a filosofia para definir o ser, não, é a filosofia para descobrir sobre a physis. Physis, lembra de física, natureza, chamados também de filósofos naturalistas, porque eles queriam descobrir a origem lógica do universo. O que todos esses caras tinham? Presta atenção que já caiu no Enem. Então, além de querer descobrir a origem das coisas no universo, esses caras acreditavam numa arquê. O que era uma arquê? Para todos eles, existe um elemento que gerou todas as coisas. O que é uma cadeira? Algo que é consequência da arquê. O que é o computador? Consequência da arquê. O que é o céu? Consequência da arquê. Para eles, a arquê foi o primeiro princípio, a primeira coisa, e todas as outras surgiram da arquê. Para ser o arquê, ele tem que ser um elemento que gera transformação sem perder a essência, ou seja, ele vira as outras coisas sem deixar de ser ele depois. Até aqui fica meio confuso, eu sei, mas vamos lá. Os primeiros filósofos queriam explicar de forma lógica a origem do Universo. show. Então vamos compreender essa galera aqui. O primeiro é ele, nosso grande Tales de Mileto. Tales de Mileto fazia parte de um grupo que a gente chama de escola jônica. Jônica porque ele descendia dos povos jônicos, um povo grego. E aí a lógica dele nessa coisa da arquê, ele chegou à conclusão que tudo é água. Olha o que ele parou para perceber. Qual era vamos lá, na Idade Antiga, qual era o império qual era o império que tinha mais gente, mais comida, enfim, qual era o império que tinha mais vida dentro dele? Romano. Impérios com Rio. O romano era incrível porque dominou esse. Mas naturalmente, o Egito. O Egito era foda pra cacete porque ele tinha o quê? O Rio Nilo. O Rio Nilo. O que acontece com a pessoa quando ela morre? O que ela perde? Água. Quem tem mais água no corpo, um bebê ou um idoso? Proporcionalmente. Um bebê. Um bebê. E aí o cara começou a... Tem como viver sem água? Não. Pô, o que alimenta as plantas? Água. Então Tales chegou à conclusão que a água é a origem de todas as coisas. Pô, Marconi, o que é a pedra? É a água condensada. O que é a chuva? É a água. Ele chegou à lógica, pô. Ó, aí, ó. O sol bate na água,
a água vira céu, depois o céu vira nuvem e volta a ser água. Ou seja, ela se transforma em todas as coisas sem perder a essência, sem deixar de ser água. Para o Tales, arquê é água. Tudo bem? Beleza? Eu vou passar rapidinho para cada um de vocês o que esses caras achavam da arquê. Anaximandro de Meleto vai achar que era um negócio chamado de apeiron. Como assim? Apeiron seria uma substância que gerou todas as outras. Ele vai dizer que ela era infinita e indeterminável, que era impossível saber, mas o apeiron gerou todas as coisas. Os malucos não tinham como provar, porra. É a loucura da cabeça deles, mas é uma loucura racional. Tranquilo? Tranquilo. Ó, o Anaximandro aí. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. Lembra do Lavoisier? Todo mundo acha que o Lavoisier é foda? Olha quem o Lavoisier copiou. Porque quando morre alguém, você morre, vai lá e a larva te come. Aí, o rato come a larva, sei lá, o coelho come o rato. Você não, coelho não, sei lá, o gato come o rato. Você come o gato e quando você morre, enfim, é isso. Ele acreditava então que todos os seres descendem de outros a partir dessa coisa do apeiron. Não precisa gravar cada filósofo não, é só você gravar a ideia geral da coisa. Pitágoras é o cara que vai descobrir o seguinte, ele vai chegar e vai falar que a humanidade tudo que ele vai dizer o seguinte, ele não vai querer necessariamente saber a origem das coisas, mas ele vai dizer que todas as coisas têm matemática. Como assim? Para ele, a matemática está aí. Está aí, está no mundo, tudo é matemática, a explicação de tudo está na matemática. Cabe ao ser humano interpretar a matemática. Não entendi, Marconi. Deixa eu pensar aqui. Lucas, o quarto que você está agora, ou a sala, enfim, o espaço que você está, tem quantos metros quadrados? Porra, não faço ideia, cara. Na Chuta, moralzinha. qualquer valor. Cara, metros quadrados, porra. Uns três. Ah, não faço ideia, cara. Sou muito ruim de matemática. Tá, vamos lá. Vamos supor que tem uns 10, então. Vamos supor aí que tem uns 10, então. 10 metros quadrados. E aí, 10 você metros. tá no lugar, tem 10 metros quadrados, legal, pá, beleza, show de bola, tranquilinho. Você tá aí, 10 metros quadrados. E aí, vamos supor que eu leve uma criança de 5 anos. Ela sabe medir em metro? Não. Não. Ela tem noção que isso tem 5 metros quadrados? Não. Mas ele deixa de ter 5 metros quadrados? Não. Então a ideia dele é o seguinte: a verdade está solta. O que nós precisamos fazer é desvendar os números. Foda. Por exemplo, antes de você saber como seu corpo funcionava, ele funcionava? Antes de você saber para que servia o fígado, rim, por aí, ele funcionava? Funcionava. Com as aulas maravilhosas da Carol, vocês descobriram como que o corpo funcionava, mas mesmo antes de vocês saberem como ele funcionava, ele simplesmente funcionava. Então é essa coisa, a matemática está aí. Quando que a humanidade vai ficar esperta? Conforme ela descobrir o potencial da matemática. E para ele, os números tinham personalidade. Olha aí, meus amores, a famosa fórmula de Pitágoras. Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Mas é verdade. Ó, hipotenusa, ela tem 5. Se você fizer um quadrado de 5, 5 com 5 dá 25 quadrados, certo? O que são 25 quadrados? Aqui você tem 3. Aqui você tem 4. Ó, se você pega 3 e forma um quadrado, 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro, vai somar ao todo 9 quadradinhos.
Se você pega 4 quadradinhos e tenta formar um quadrado perfeito com eles, você vai ter 4 aqui, com ele, no final das contas vai ter 16. Então, se você faz pega 3 quadradinhos e forma um quadradão, você vai ter 9 quadradinhos. Se você pega 4 quadradinhos e forma um quadradão, você vai ter 16 quadradinhos. Se você soma isso, você vai ter 25 quadradinhos, que é justamente a soma desses dois quadrados. Então, a fórmula de Pitágoras é literal. A soma do quadrado, beleza? Ó, o quadrado, vamos lá. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tudo bem? Tudo. Isso tudo, então, Pitágoras. Cara, você vai ter aqui, olha, a equipe atômica, o atomista, Leucipo e Demócrito. O Demócrito vocês viram com presuntinho. O que é o Demócrito? Os caras vão achar o seguinte, que não existe um elemento que transforma todas as coisas, que na verdade existe uma partícula. Como assim, Marconi? Para esses caras, existe uma partícula que a quantidade dessa partícula gera todas as coisas. Não entendi. Imagina que se você tem 10 partículas juntas, vira água. Se você tem 30, vira, sei lá, feijão. Se você tem 50, vira ferro. E essa partícula é a menor, ou seja, é a menor partícula possível. Não existe partícula menor do que essa. Ela é, por essência, indivisível. Indivisível em grego significa átomo. Átomo é isso. Foram esses caras que criaram o conceito de átomo. É o que a gente chama de átomo-ideia. A lógica que existe uma partícula muito pequena e ela é indivisível, não divide mais. Invisível, não dá para ver. Inteligível, não dá para saber como ela é. Mas é o conjunto de átomos que geram todas as outras coisas. Foda, né? E essas ideias ficam mais ou menos até hoje, né? Uhum. É em homenagem a eles que os químicos chamam aquele troço de átomo. Beleza? Legal. Legal, né? Com o tempo a gente descobriu que o átomo ele é divisível sim, e aí entra a história dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons. Dentro do nêutron tem mais uma subdivisão e por aí vai. Qual o menor possível? Ninguém sabe. E por aí vai. Chega a assustar saber que tem coisas tão pequenininhas. Tudo bem? Sim. Show. Olha a frase dele. Na realidade, não conhecemos nada, pois a verdade está no íntimo. Ou seja, a verdade está nos átomos e nós nunca saberemos como são esses átomos. Beleza, até que chega nesses dois caras aí, que a gente adora, que faz a gente pensar pra caramba. E eu já falei sobre eles para vocês naquela aula de Platão. Eu já revisei isso há pouco tempo, não foi? Heráclito e Parmênide? Vocês lembram dele ou mais ou menos? Todo mundo ficou em silêncio, mais ou menos. Tá, vamos lembrar. Heráclito é um filósofo pré-socrático, mas ele rompe um pouco esse negócio de physis e ele vai tentar entender uma parada. Ele vai chegar num argumento o seguinte, que não existe ser. Nada é. Tudo está. Como assim, Marconi? Nada é, tudo está. Antes dessa aula, eu pensava uma série de coisas. Antes dessa aula, vocês pensavam uma série de coisas. Quando a aula terminar, eu já sou uma pessoa diferente porque eu já estou pensando diferente. Vocês são pessoas diferentes porque pensaram em coisas diferentes. Se a gente muda o tempo todo, a gente não é porra nenhuma, a gente só está. Daí aquela famosa frase, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque quando você entra no rio, você é outro. E quando você toca no rio, o rio é outro. Doutrina do fluxo. E exatamente pela doutrina do fluxo, forma-se a síntese dos contrários. Ué, Marconi, mas está quente hoje. Você consegue só afirmar uma coisa a partir da antítese desta coisa. Não entendi. Você só sabe o que é o calor porque existe o frio. Se tudo fosse igual, você não ia saber a diferença. Só existe a luz por causa da escuridão. As coisas que a gente pode definir,
a gente só pode definir em relação a um contrário, nunca em relação a uma coisa, porque nada é. E o que é, na verdade, o não é. Como assim, Marconi? É dia? O dia é o não noite. O noite é o não dia. Isso é a síntese dos contrários. Heráclito. Beleza? Beleza. A gente já teve essa aula, essa revisão, não já? De Heráclito ou não? Já, não já? Eu não sei se eu vi. Tá, então é bom que a gente já vê Eu não aqui. lembro. O Heráclito, então, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Vamos lá. Imagine que eu chegue em vocês, pegue a mão de vocês e faça isso. Se eu ficar roçando minha mão no braço de vocês, um monte de pele morta minha vai parar em vocês? Sim. E um monte de pele morta de vocês vai parar em mim? Sim. Eu vou ser exatamente a mesma pessoa? Não. Vocês também não. Isso é o Heráclito. Depois do Heráclito chega um outro cara, ó. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas. E o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Aí depois vem um tal de Parmênides, e o Parmênides, muito puto com Heráclito, chega e falou: Heráclito, tu tá doidão, meu irmão. Tu tá fumando drogas, só pode. Você tá usando drogas, você não é normal da cabeça, você é maluco. Impossível, impossível. Ele vai chegar e vai falar o seguinte: você é doidão, porque tudo é. Ué, Marconi, como assim? Me diz uma coisa que não é. Eu quero que vocês me digam algo que não é. Me diz algo que não é. Uma caneta não é uma cadeira. Uma caneta não é uma cadeira. Show de bola. Se você me diz que uma caneta não é uma cadeira, mas ela é uma caneta. Ela não é uma cadeira, concordo, mas ela é uma caneta. Eu quero algo que ele só seja não ser. Me diz algo que ó, ele não pode ser nada. Ele tem que não ser. Me diz algo que não é sem ser. Se me falar uma cadeira não é uma caneta, ok. Mas ele é uma coisa. Me diz algo que simplesmente não é nada. Existe? Existe? Para o Parmênides, não. Na minha cabeça também não. O Parmênides, então, ele vai dizer a imobilidade do ser. Tudo é. Vamos pensar uma coisa. Então, tudo é, ok? Sim ou não? É aí que quebra a cabeça. Olha por quê. Vou mostrar para vocês uma foto minha antiga, tá? Vou mostrar para vocês como eu era antes. Espera aí, deixa eu achar aqui. Cadê álbuns? Não, álbuns favoritos. Eu acho que está aqui em favoritos. Vocês vão rir pra caramba. Vou mostrar uma foto antiga minha quando eu tinha a idade que vocês têm hoje. Espera aí. Cadê a porcaria da foto? Cadê a foto? Espera aí, eu não estou achando a foto. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver aqui. É aquela que você postou no Instagram? É uma que eu postei. Ó. Olha esse cara aqui. Qual o nome desse cara? Marconi. Show de bola. Esse cara dessa foto é exatamente o mesmo cara que eu sou hoje? As mesmas ideias, as mesmas experiências, o mesmo tudo? Não. Não. Mas, porra, eu deixei de ser Marconi? Não. Não. Mas eu sou aquele mesmo cara? Não. É aí que vem o problema, que é a grande questão. E no final das contas, é o ser ou não ser? Qual que tá certo? Quer saber qual que tá certo? Se é o ser ou não ser?
Quer saber se no final de contas as coisas são ou não são? Eu explico para vocês. Marconi, é ou não é? Querem saber se é ou não é? 3 coisas que vocês precisam saber. Pontinho, pontinho, pontinho. Na próxima aula de filosofia, eu te falo de Platão e eu te digo se as coisas são ou elas não são. Belezinha? Beleza. Show de bola. Eu sei que vocês estão querendo me mandar para casa do cacete, mas antes de vocês me mandarem para lá, vamos fazer exercício aqui rapidinho. Ó, olha a questãozinha como é que cai, hein? Olha como é que cai pré-socrático aqui pra gente aqui, ó. Vamos ver como é que cai pré-socrático. Questão 6 do Enem do ano 2012. Vamos lá. Ó, eu vou ler aqui com vocês e a gente vai resolver juntos. Anaximandro de Mileto é pré-socrático? Sim. Show de bola. Anaximandro de Mileto diz que o ar é o alimento originário que tudo existe. Existiu e existirá. Não, Anaximenes, que tem Anaximandro, que eu falei, tem Anaximenes. Cada um dizia uma coisa. Que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado, e nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, ainda mais condensados. Transformam-se em água, água, portanto, mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedra. O que esse cara está querendo saber, hein? O que ele está querendo saber? Aquela palavra estranha. Arque, isso aí, que é a origem das coisas. Coisas. 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para as quais o mundo se origina de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônicos, ou dos átomos, como julga Demócrito, na verdade, dão a impressão de querer ancorar o mundo numa teia de aranha. Esse maluco aí, para ele, arque é o quê? Deus. Deus. Show de bola. Ó, olha as opções aí, me dizem o gabarito, por favor. D. Isso aí. Postulavam um princípio originário para o mundo. Tá vendo? É muito fácil, galera. É muito fácil. Se você entende a essência, é fácil. Quer ver? Vou mostrar Enem 2015. Vocês vão ver também como é super fácil uma questão dessa. Na boa, assim. Tem alguns assuntos na filosofia que você tem que ser um perito. Outros você precisa, sabe, entender o que a prova quer, pô. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a preposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Pô, ele está falando dos pré-socráticos. Ok. Será mesmo necessário determos nela e levá-la isso a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque esta proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação. Ou seja, ela não é mitológica, ela é lógica. Enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um. Nietzsche está dizendo por que os primeiros filósofos são tão foda. De acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. O que caracteriza o surgimento da filosofia? Dá uma olhada aí e me diz qual o gabarito, por favor.
C. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Tá vendo, pessoal? É muito tranquilo. É uma questãozinha dessa que vai cair na sua prova, pode ficar tranquilo. Nossa próxima aula de filosofia, a gente vai falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí não vai cair questão fácil. Aí vai ser pedrada. Mas eu vou ensinar para vocês como se prepararem para isso daí. Até hoje, o final do dia, eu coloco para vocês essa aula aqui na plataforma, as duas aulas, tanto essa quanto a aula de História Geral. Coloco aquele material que é meu presente para vocês, de História do Brasil, e é isso aí. Beleza? Me diz uma coisa, amores, gostaram desse formato mais dinâmico, pré-ENEM, sim ou não? Sim. Show. Tá atendendo a necessidade de vocês? Estão conseguindo compreender bem, sim ou não? Sim, mestre. Mestre, você acha aquela aula do início das três maiores religiões? Vou procurar a dos Hebreus, né? Essa mesmo. Tá, pode deixar, eu vou procurar e vou ver se tomara que eu tenha gravado, né? Tomara que eu só não tenha, tomara que eu tenha esquecido de postar ao invés de ter perdido ela. Eu vou ver e falo com vocês sim, pode deixar. E vocês, meus amores, um beijaço, uma excelente semana, até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar dos primeiros sociólogos, Marx, Durkheim e Weber e Comte, e vamos falar em história de história geral, Idade Antiga. Vamos falar de Idade Antiga e Idade Média. O que pode cair de Idade Antiga e de Idade Média. Tudo bem? Tudo. Então, Ok. beijaço para vocês. Uma excelente semana. Até semana que vem. Valeu, Beijo, Marconi. amores. Tchau, tchau, queridos. Ótimo estar aqui com vocês sempre. Beijo, Marcos. Beijo, mestre. Obrigada. Prazer todo Obrigada, meu. até semana que vem. Tava morrendo de saudade, hein? Beijo, 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 beijo. Beijo, mestre. Beijo.